Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Experts HP12C. Nessa aula eu vou te ensinar a pilha automática da calculadora. E eu quero já ressaltar que a pilha automática da calculadora ela também recebe outros nomes, que são a pilha operacional, memória automática e pilha automática. Esses quatro termos, eles se referem à mesma coisa. Então, todas as vezes que você me ouvir falar qualquer um desses termos, eu estou me referindo à pilha automática da calculadora. E o que é a pilha automática da HP12C? Bom, para te explicar sobre a HP12C, eu quero antes te falar um pouco sobre a calculadora tradicional. Toda calculadora possui pelo menos duas memórias operacionais para que seja possível realizar os cálculos. Logo, todas as vezes que você digita um valor na calculadora tradicional e em seguida aperta o operador que você deseja utilizar, por exemplo, mais, menos, vezes, etc., você estará armazenando temporariamente aquela informação numa memória secundária da calculadora, para logo em seguida você digitar o segundo valor e realizar a operação que você deseja. Essas memórias nós chamamos de memórias operacionais ou também memórias automáticas. Isso porque elas são gerenciadas automaticamente pela calculadora sem a sua intervenção direta. A calculadora tradicional ela possui duas memórias operacionais, sendo que você só consegue gerenciar e ter acesso a uma delas, ou seja, ao visor. No caso da calculadora HP12C, ela possui quatro memórias operacionais, sendo que é possível você gerenciar todas elas. Você vai aprender a gerenciar numa próxima aula. Nessa aula, eu quero te ensinar como que funciona essa pilha operacional da HP12C e onde elas estão localizadas. Você está vendo aí agora na tela a calculadora HP12C. Como te falei, a HP12C possui quatro memórias operacionais. A primeira recebe o nome de memória X e essa memória é o visor da calculadora. Então, sempre que você estiver vendo um número na tela da calculadora, esse número está armazenado na memória X. As outras memórias, você não consegue vê-las, mas você consegue gerenciá-las. Essas memórias chamam-se memória Y, memória Z e memória T, e elas estão organizadas nesta mesma sequência dentro da calculadora, ou seja, X, que é o visor, Y, Z e T. Agora você me pergunta, Jader, se não posso ver as memórias, como irei trabalhar com elas? Funciona da seguinte forma. Essas memórias ficam empilhadas sobre a memória X, que é o visor da calculadora. E você pode imaginá-las exatamente como mostra a imagem na tela, ou seja, sobre a memória X está a memória Y. Sobre a memória Y está a memória Z. E sobre a memória Z está a memória T. Essas memórias não mudam de posição. Elas sempre permanecem nessa ordem. O que muda são os valores armazenados nelas. Vamos para um exemplo. Eu vou digitar o número 1 e apertar Enter. Agora eu vou digitar o número 2 e apertar Enter novamente. Agora o número 3 e Enter. E agora o número 4. Mas eu não vou apertar Enter. Só digitei 4 e deixei o valor na tela. Veja que em cada uma das memórias tem um número armazenado. Na memória T tem o 1, na memória Z tem o 2, na memória Y tem o 3 e na memória X tem o 4. Logo, todas as vezes que você aperta a tecla Enter da calculadora, realiza um seguinte procedimento internamente. Primeiro, ela empurra o valor presente na memória Z para a memória T. Logo, o valor que estava na memória T é apagado, ele é perdido. Depois, ela empurra o valor presente que estava na memória Y para a memória Z. Depois, ela copia o valor presente na memória X para a memória Y. E ainda permanece com uma cópia temporária desse valor na memória X. Então observa, o valor que estava em X ele é copiado para a memória Y e é permanecido uma cópia temporária na memória X ainda.
Essa cópia temporária, observe bem, via de regra, existe somente quando você pressiona a tecla Enter. Quando você realiza cálculos, o valor é armazenado permanentemente na memória X. Já já você vai entender a diferença de permanente e temporário. Então, para que fique claro, eu vou realizar um cálculo na calculadora e você vai ver como a calculadora gerencia a pilha automática. Observe como os números vão sendo gerenciados enquanto o cálculo é realizado. Eu vou realizar a multiplicação 5 vezes 3. Ao digitar o número 5, a calculadora armazena o número na memória X, ou seja, o visor. Quando aperto a tecla Enter, ela registra esse valor, esse número, na memória Y e permanece com uma cópia temporária dele ainda na memória X. Depois eu vou apertar o número 3. Veja que a cópia temporária do 5 na memória X ela desaparece, fica presente somente na memória Y e o número 3 assume o seu lugar. Agora eu vou apertar a tecla de multiplicação e a calculadora vai multiplicar Y vezes X. Via de regra, a calculadora realiza os seus cálculos, principalmente os cálculos básicos, que é multiplicação, subtração, soma e divisão, e também alguns outros cálculos mais avançados que você vai aprender mais à frente, ela sempre vai realizar o número y pelo número x. Voltando no nosso cálculo, nós temos aí agora na tela, no visor X, o resultado de número 15 e armazenando ele agora na memória X. E esse registro na memória X é um registro permanente. Qual a diferença de permanente para temporário? Quando você tem um registro permanente na memória X, que você apertar qualquer outro número, esse registro, ele vai ser empurrado para cima. Na verdade, todos os registros vai acontecer como se você apertasse a tecla Enter. O registro que estava na memória Z vai para a memória T, o do Y vai para o Z e o do X vai para o Y. E surge o número que você apertou na memória X. Veja que na tela da calculadora tem o resultado 15. Para você ver o que eu acabei de falar, eu vou apertar o número 4. Apertei o número 4, observe que o número 15 ele foi para a memória Y e o número 4 apareceu na memória X. Se eu apertar qualquer um dos operadores de multiplicação, divisão, subtração ou adição, o número que está na memória Y vai ser operado com o número que está na memória X. Então, essa é a pilha automática da calculadora. Agora, na próxima aula, eu vou te ensinar a gerenciar essa pilha automática. Como você troca os valores você mesmo. Porque o que eu ensinei nessa aula é que a calculadora trocou os valores por conta própria. Conforme você foi realizando o cálculo, conforme eu fui realizando o cálculo, a calculadora ela foi trocando os valores. Por isso que chama pilha automática, porque a calculadora faz isso automaticamente. Mas você pode gerenciar isso com a sua própria intervenção. E é o que você vai aprender na próxima aula. Até a próxima!